Bom dia a todos. Estamos aqui diretamente do Casulo, o Lab de Embalagens Circulares da Braskem. O Casulo tem o propósito de impulsionar a circularidade nas embalagens plásticas, e isso através de união da cadeia, integrando todos os elos da cadeia. Para isso, hoje a gente vai realizar mais um Casulo Talks, falar exatamente de embalagens inteligentes e interativas, que tem um papel muito importante nessa busca por circularidade, por conhecimento, por interação, para essas novas embalagens que a gente precisa desenvolver. Tecnologia sempre vai ser muito importante. Eu sou o Fábio Santana, sou da equipe do Casulo, responsável por desenvolvimento de mercado. Hoje a gente tem não só o Casulo aqui, mas a Emba News como parceiro desse projeto, desse Casulo Talks, e hoje aqui com a gente o Ricardo Iraishi, para fazer parte desse programa de falar de embalagens inteligentes e interativas. Antes que eu passe a palavra para o Ricardo, é importante quem está no chat, a gente já tem mais de 80 pessoas online, e aí eu gostaria só de reforçar, se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer pergunta, mandem no chat que a gente está monitorando, e aí ao final das apresentações a gente vai responder todas que a gente conseguir no tempo, e o que faltar a gente endereça depois do evento, tá bom? Muito obrigado, então a palavra para o Ricardo. Bem-vindo. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos que estão aqui presentes, o pessoal que está acompanhando pela internet. Tá? Gostaria primeiramente de agradecer o pessoal do Casulo, o Fábio Santana, a Carol, né, o pessoal que faz parte do time. E, sem mais delongas, gostaria aí de poder estar estendendo meu agradecimento também para os convidados, para os palestrantes, né? O Fábio Mestriner, o mestre, e o Henry Assef. Tá? Então agora eu vou estar convidando o Fábio Mestriner, né, que é especialista em design e inteligência de embalagem, atualmente é professor coordenador do Núcleo de Estudos de Embalagem da SPM, e colunista aqui também na revista Emba News, né? Então, Fábio, por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado aí. Bem, bom dia a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Casulo, Fábio, para estar aqui com vocês hoje. Eu preparei uma apresentação, se a gente puder colocar a tela aqui, né? Eu vou falar sobre inteligência de embalagem. Inteligência de embalagem é um programa que eu comecei em 1998. Os dois primeiros clientes onde foi aplicada essa metodologia foram a CSN e a Alcoa, né? E o objetivo desse programa é como a embalagem ajuda o negócio das empresas. A embalagem, eu fui presidente da ABRE, né, da Associação Brasileira da Indústria de Embalagem, e um dos problemas que a embalagem tem é essa visão de custo que predomina nas negociações, né? E não se entende direito a embalagem como um valor para o negócio. Então, eu trabalhei bastante nesse assunto, me dediquei, e essa é a minha causa, mudar o mindset do setor de embalagem entendida como custo para valor para o negócio. Então, eu começo sempre as minhas apresentações lembrando isso aqui, ó. Embalagem é o item industrial mais produzido no mundo. É o número 1. E aí a pergunta que fica é, mas qual é o futuro desse negócio? Esse negócio tem futuro? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer, as indústrias, as empresas que utilizam, os profissionais, todo mundo que trabalha neste negócio, né? Felizmente, a resposta está aí para todo mundo. Sim, tem um enorme futuro pela frente. Eu coordeno o Núcleo de Estudos da Embalagem da ESPM. Nós fizemos um amplo estudo, contratamos a GFK, uma empresa de pesquisa internacional, juntamos os especialistas que faziam parte do núcleo e apresentamos essa pesquisa num fórum para debater com a comunidade da embalagem, né? E a resposta é, no futuro haverá mais produtos e mais embalagens. Eu vou mostrar por quê em detalhes mais para frente, mas essa entrada aqui é importante para a gente já começar
essa apresentação com uma visão otimista, né, do futuro e que nós estaremos lá. Então é o seguinte, por que a embalagem é importante, né? Para que ela existe? Então, a embalagem existe para atender as necessidades e os anseios da sociedade. E conforme a sociedade vai evoluindo, a embalagem vai evoluindo também para conseguir atender esses anseios e essas necessidades, né? A principal função da embalagem não é simplesmente estar ligada ao consumo. Muita gente imagina que embalagem está ligada a consumo, né? Não, a principal função da embalagem é suportar a vida humana na Terra dos 8 bilhões de habitantes, que precisam viver, precisam se alimentar, precisam se vestir e precisam fazer tudo, né? Então, garantindo a sua sobrevivência. Não é possível você viver numa cidade desse tamanho sem embalagem. Os alimentos não conseguem chegar in natura, né? Para todo mundo. Vocês conhecem esse personagem? Como chama? É o Zé Gotinha. O Brasil foi o primeiro país no mundo a acabar com a poliomielite, né? O inventor da vacina veio no Brasil no evento que deu por extinta a poliomielite. Foi o primeiro país, graças às campanhas de vacinação. Não é possível a gente vacinar uma pessoa, vacinar uma criança sem embalagem. Sem embalagem a gente não consegue tomar um remédio, a gente não consegue tratar os doentes nos hospitais, aquela dor de cabeça horrorosa que a gente passou, a gente recorreu a um produto embalado. Sem embalagem, acho que eu pulei uma aqui, não pulei, é o seguinte, a gente não consegue combater as pragas que destroem as lavouras e os alimentos. Os ovos não conseguem sair da granja, chegar na nossa casa, o leite não consegue sair da vaca e chegar na nossa mesa, né? Nós não conseguimos comprar arroz, feijão, fritar ovo, lavar roupa, tomar banho. A gente não consegue fazer quase tudo que a gente faz normalmente no nosso dia a dia sem embalagem. Sem embalagem, os alimentos não chegam até as pessoas. O Brasil tem 5.575 municípios. Eu falei com o pessoal de Manaus essa semana, que tem um frigorífico lá, ele falou, nós temos um problema aqui, porque vai tudo de barco e tem município que leva mais de 20 dias para chegar, porque vai aquele aquele barquinho, né? Então são realidades muito diferentes no país, mas a embalagem consegue chegar em tudo quanto é lugar. Sempre tem uma vendinha, né, que tem as embalagens lá. Sem embalagem, a gente não consegue nem escovar o dente. Então, eu sempre abro minhas apresentações lembrando, porque a gente muitas vezes não percebe a presença da nossa vida, da embalagem na nossa vida e a importância que ela tem para nós, né? Então, sem embalagem não há e-commerce. Então, o que está crescendo para caramba? O e-commerce. Por que o e-commerce está crescendo? O que é o e-commerce? O e-commerce é uma embalagem que chega na nossa casa. Tem esses 5.700 e 500 e tantos municípios do Brasil, muita gente mora em municípios que eles só conseguem ter acesso a livros, sabe, a cultura, a uma série de produtos através da internet, porque na cidade deles não tem livraria, não tem o estabelecimento, não tem. Mas através da internet hoje eles conseguem ter acesso a tudo isso. O e-commerce, ele democratizou o acesso aos produtos para todas as comunidades, né? Então, no futuro haverá mais produtos e embalagens. Por que a gente chegou nessa conclusão no estudo que nós fizemos? É porque a população está crescendo. Faz tempo já que nós passamos de 8 bilhões. Daqui a pouco nós vamos estar em 9 bilhões. A população está crescendo num ritmo menor, mas continua crescendo, vai continuar crescendo, porque as condições de vida melhoraram, né? Porque a expectativa de vida está maior, graças à medicina, aos avanços da medicina, da geriatria, dos medicamentos e principalmente da comunicação sobre saúde. Hoje todo mundo sabe o que faz mal, né? O que faz mal para a saúde, não faça isso, isso faz mal. As pessoas não sabiam isso, né? Então, mais pessoas vivendo mais tempo.
Onde estão vivendo as pessoas? Nas cidades. As pessoas mudaram para a cidade. O Brasil é uma das maiores potências agrícolas do planeta Terra. A gente alimenta meio mundo. 13% dos brasileiros vivem no campo. Os Estados Unidos, que produz mais alimento que a gente, é 5%. A Europa é 4%, sabe? Então, as pessoas mudaram para a cidade, estão morando na cidade. O que acontece quando a pessoa muda para a cidade? Ela fica mais longe da horta e do galinheiro, e mais perto do supermercado, das lojas, do shopping center, né? Outra coisa, é crescimento econômico. O mundo está crescendo com a economia mundial e isso reflete no poder de compra das pessoas também. Então, ó, mais pessoas com maior renda per capita, vivendo mais tempo nas cidades, consumindo mais bens e serviços. No Brasil, 85% dos alimentos são embalados, ok? Quando a gente entra no supermercado, a gente... Ixi, moço, me ajuda. Deu um break aqui. Bom, vou continuar. Eu vou continuar, tá? Então, quando a gente entra no supermercado, que tem aquele mundo de produto, a gente não tem ideia do tanto de ciência... Isso, pronto, já veio aqui. De ciência e de tecnologia que está ao alcance da mão. O que tem de ciência e tecnologia ali naquelas embalagens é uma enormidade, tá? Mas vai ter mais embalagem, né? Aí entra essa questão, a sustentabilidade, a circularidade, o que vai acontecer com todas essas embalagens? Passa no computador para mim, por favor. Pronto, agora foi. O que vai acontecer é que a gente vai ter uma atenção muito maior sobre isso, né? Eu escrevi um artigo recentemente que chama Sustentabilidade Positiva. A embalagem precisa parar de pedir desculpas por existir. Por tudo isso que eu falei até agora, tá? Quem trabalha com embalagem tem que ter orgulho do trabalho que faz e da contribuição que o trabalho dele tem para a sociedade. A gente não precisa ter vergonha disso. O que precisa acontecer é que a indústria de embalagem, as indústrias usuárias de embalagem, não pode só ficar pedindo desculpa e querendo dizer que é sustentável. Não, porque nós estamos preocupados com a sustentabilidade, nós estamos tentando ser sustentável, etc. Junto com isso, precisa dizer o seguinte, ó, o que seu produto traz de benefício para a sociedade? Qual é o bem que o seu produto presta para as pessoas? Tem que vir junto na comunicação. E a comunicação da sustentabilidade, ela precisa ser mais efetiva. Não pode só ficar dizendo que, não, a gente se preocupa com a sustentabilidade. Olha o que esse pessoal do alumínio fez na Inglaterra. Como eles explicaram para todo mundo, com desenho, com gráfico, mostrando. Olha lá, ó, o que foi economizado de alumínio reciclado, dá para construir um Boeing, sabe, o alumínio. E assim por diante. Eles começaram a dar exemplos concretos que as pessoas entendem. Então, a gente tem o desafio de explicar para as pessoas. Muita gente me pergunta, fala assim, mas e aí, quanto por cento das embalagens são recicladas do Brasil? Esse número não chega nas pessoas. As pessoas não sabem que quase 60% das embalagens produzidas no Brasil voltam para as fábricas para ser reciclado. Quando a gente fala isso, parece que é mentira, né? Parece que a gente está dando um número. Então, precisa explicar, o alumínio é tanto, o papel é tanto, o plástico é tanto, o aço tanto, e assim por diante, para você conseguir explicar para as pessoas que o Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas vivendo de reciclagem de embalagem. Mais de 30 bilhões de reais são gerados pela reciclagem no Brasil, 30 bilhões, tá? Isso que gera valor, trabalho e renda para milhões de pessoas, principalmente aqueles que já estavam na beira da sarjeta e que hoje conseguem viver do seu trabalho graças à reciclagem de embalagem. Alerta! Todas as atividades humanas, sem exceção, têm impacto no meio ambiente. Todas, qualquer uma. A vaca tem impacto no meio ambiente, a galinha, nós, qualquer negócio. Tá? Então é o seguinte, o que vai fazer com o lixo urbano? Que a embalagem, o problema dela principal é o descarte, né?
esse assunto já foi resolvido no mundo. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que existem usinas de reciclagem de lixo, como essa, que transforma o lixo em eletricidade, em energia, né? Queima o lixo e transforma em eletricidade. Então a Suécia encheu o país lá de usina dessa e acabou com o lixo na Suécia. A matéria é assim, ó. A Suécia importa lixo, começou a importar lixo. Por quê? Porque a hora que ela acabou com o lixo, não existe nenhum problema grande que tenha solução simples, tá? Problemas complexos não tem solução simples. E quem falar para vocês que tem, está enganando vocês. O que aconteceu na Suécia é o seguinte: ou eles desligam a usina, ou importa lixo. Acabou o lixo. Sabe o que está acontecendo na Europa hoje? Tem países passando legislação de que impede, proíbe o país de exportar lixo, porque o lixo virou um valor. Tá? Em vez de ser um problema, já virou um negócio. Tá? Já virou um valor. Então, ó, minha gente, eu quero deixar uma mensagem aqui para todo mundo. Ó. Nós não veremos o fim do mundo, tá? Nossos filhos também não vão ver o fim do mundo. Os nossos bisnetos não vão ver o fim do mundo. E quanto mais tempo se passar, mais soluções serão encontradas, mais tecnologia será desenvolvida e assim por diante. O rio mais poluído do mundo era o Tâmisa. Durante a Revolução Industrial era um rio podre, fedorento, preto. Hoje o pessoal pesca salmão em Londres. Dá para despoluir o rio Tietê, sabe? Vai chegar lá. Então, ó, vamos em frente. Primeiro nós precisamos compreender por que a embalagem é tão importante e não para de crescer. Olha esse gráfico. Eu fui presidente da Abra, eu acompanho os gráficos do setor desde lá de trás, tá? Olha isso aqui, ó. Esse ano, com tudo fechado na pandemia, olha o que aconteceu com a embalagem. A economia, o PIB do Brasil caiu 4,7 aqui, ó. Vê se a embalagem parou de crescer. Por quê? Porque a vida continuou. A embalagem existe para suportar a vida humana. Tá? Aumentou venda de remédio, aumentou venda de desinfetante para casa, aumentou tinta para parede, as pessoas começaram a melhorar a casa. Né? Eu fui comprar uma impressora para casa durante a pandemia, não tinha acabado, sabe? Porque as pessoas começaram a fazer escritório em casa. Então, a vida não para, né? E a embalagem só cresce. Mas embalagem tem custo. Custa caro embalagem. Embalagem custa caro, gente. Ela tem uma participação importante no preço do produto. E quanto mais o produto tem valor e precisa ser preservado, mais embalagem ele tem que ter. Porque a pior coisa que pode acontecer é desperdiçar o produto por ineficiência da embalagem. Tá? A embalagem representa um investimento que a empresa faz para levar seus produtos até os consumidores e competir lado a lado com seus concorrentes. A embalagem não pode mais ser usada só para carregar o produto. Esse é o conceito básico da inteligência de embalagem. A embalagem não pode mais ser usada só para carregar o produto. Ela precisa ajudar o negócio da empresa, senão a empresa está desperdiçando um recurso de competitividade extraordinário que não custa barato para ela. Ela precisa ajudar o negócio da empresa. Muito bem, como que a embalagem ajuda o negócio da empresa? Eu construí uma escala de agregação de valor para o negócio da empresa. Como que a embalagem agrega valor para o negócio da empresa? Se a sua embalagem, você pegar uma embalagem, olhar para a embalagem e falar assim, essa embalagem, o design dela é uma porcaria, ela não faz comunicação da embalagem, não usa como ferramenta de marketing, não leva o consumidor para se conectar com a marca na internet, com a empresa, não comunica direito à sustentabilidade, não traz inovação. Quanto que ela agrega de valor para o negócio da empresa? Zero. Ela agrega zero, ela é só custo para a empresa. Mas se ela começa a marcar ponto nesses itens aqui da tabela, ela começa a agregar valor para o negócio da empresa. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai somando, somando, somando. A competitividade dela muda,
né? Então, para que serve a inteligência de embalagem? O objetivo dela é desenvolver ações estruturadas em todos esses pontos listados. Tá? Existe um checklist da inteligência de embalagem. Você pode checar todos esses pontos. Tá? Muito bem. Então vamos começar. Número 1, o design. O design como fator. O design não pode ser só o desenho da embalagem. O design tem que ser um fator competitivo. A Nestlé chamou um painel de especialistas, colocou 3 embalagens dela na nossa frente e falou assim: eu quero que vocês avaliem essas 3 embalagens versus as embalagens dos concorrentes delas. Ela, mesmo sendo a Nestlé, ela entendeu que se a embalagem dela estiver perdendo de algum concorrente, ela está com problema. Então, aqui, ó, a gente tem que olhar para o nosso produto e perguntar assim, ó, a embalagem do meu produto é melhor, pior ou igual à do meu concorrente? E seja sincero, faz um painel aqui com a concorrência, põe sua embalagem e olha. Né? Se for pior, meu filho, você está perdendo a competição, porque o consumidor ele percebe valor na embalagem. Embalagem ruim, não, o produto não é bom. Né? Muito bem, essa é a pergunta fundamental. Eu fui presidente da Abre e nós fizemos um convênio com o Sebrae para fornecer design de embalagem para a pequena empresa, para que a pequena empresa não precisa necessariamente ter embalagem coitadinha e ficar apanhando das grandes o tempo inteiro. Nós fizemos 500 projetos, 500, não sei por que não está o 500 aí, mas gente, está aqui. Nós fizemos 500 projetos para as pequenas empresas. Como o Sebrae deu o dinheiro, ele pagava 70% do valor do projeto a fundo não restituível e o comitê de design da Abre fez uma tabela de preços reduzidos para ajudar a pequena empresa. Nós conseguimos fazer 500 projetos. O Sebrae contratou uma empresa de auditoria e mandou auditar os projetos para ver se foi feito biriri, direitinho, né? E se aumentou as vendas. Se o novo design aumentou as vendas. Então, eu peguei um projeto aqui, que é no plástico, né, que a gente está aqui na casa do plástico, mas tem projeto em tudo quanto é material. Embalagem anterior, nova embalagem, desenhada no programa. Quanto que aumentou o custo dessa embalagem, o novo design? 0! É o mesmo saquinho, com a mesma impressão, tá, 0. Então, o que o design faz pelo produto? Ele muda o produto de patamar. Esses caras tiveram que dobrar o tamanho da fábrica deles com essa embalagem. Tá? Quanto que custou para ele? Ó, uma merreca. A coisa que mais pode ajudar uma pequena empresa é um bom design de embalagem. Né? Muda a vida da empresa. Aí, nos 500 projetos que foram auditados, o aumento médio nas vendas foi de 101,19%. Média dos 500 projetos. Essa batatinha aumentou mais de 100. Tem projeto que aumentou 300, 400, 500. Mudou a vida da empresa. Muito bem. O design também, ele posiciona o produto na competição para as empresas maiores. Então, por exemplo, ó, esse frasco, ele rompeu com a linguagem da categoria. Por quê? Porque antes, o rótulo tinha que ser colado no frasco. E para isso, o frasco tinha que ter uma superfície regular, onde a rotuladeira pudesse colar o rótulo. Quando surgiu o sleeve eliminou a rotuladeira. Ele libertou o frasco. E esse foi um dos primeiros frascos a ser produzido, desenhado nesse conceito. Eu desenhei esse frasco. Esse frasco tem curvas assimétricas, é o conceito, era para radicalizar a mudança de shape permitida pelo sleeve. Todos os componentes foram integrados, chamou a indústria de embalagem para participar junto. Eu defendo que o design de embalagem tem que trabalhar junto com a indústria da embalagem. Tá? E aí o que aconteceu? O conceito, né? O sleeve, tampa, frasco, é tudo uma coisa só. Não existe nenhuma curva diferente igual a outra nesse frasco. O conceito desse frasco é curvas assimétricas, né? Que era para radicalizar a diferença. Qual que é a vantagem? O rótulo era o rótulo e o frasco. Agora o rótulo e o frasco é uma coisa só. O rótulo abraçou a embalagem inteira, o sleeve trouxe
essa vantagem competitiva. 1,5 milhão de frascos por mês vendia. Item 2, item 1 é design, item 2, utilizar a embalagem como ferramenta de marketing. 90% dos produtos vendidos no supermercado não tem verba de marketing. Só tem a embalagem, é o único recurso que 90% dos produtos que estão no supermercado tem para conseguir competir. Tá? Não é inteligente desperdiçar essa ferramenta, né? Muito bem, ela é uma ferramenta de marketing poderosa a custo zero, porque o custo da embalagem já está embutido no custo do produto. Então, eu uso em aula isso aqui. Vocês sabiam que a Fiat Lux produz pilhas? Aí eu peguei uma caixa de fósforo e vi. Aí uma aluna falou assim, professor, eles fazem barbeador descartável também. Então é o seguinte, professor, eu posso fazer propaganda de outro produto da minha empresa nas minhas embalagens? A pergunta é, não, é por quê? Vocês não fazem? Né? Você está pagando pela embalagem, a embalagem é sua. Se você quiser botar a foto da sua sogra na embalagem, você pode pôr. Né? Muito bem. Esse aqui deu aula para todo mundo, para a gente entender. Olha a importância que tem o uso da embalagem como ferramenta de marketing. A Kellogg's viu todo mundo lançando barrinha de cereal, falou, também vou lançar. Problema número 1, a Kellogg's fazia barrinha de cereais? Não. Alguém sabia que ela passou a fazer barrinha de cereal? Não. O que ela tem que fazer? Tem que comunicar. Verba de propaganda, não tinha. Tá? Então, o que eles fizeram? Jogaram uma barrinha dentro dos sucrilhos e escreveram a palavra mágica, aqui ó, grátis. Tem 2 palavras que têm poder nesse mundo. Uma é Jesus, a outra é grátis. Tá? Então, eles fizeram, lançaram o produto, fizeram anúncio, fizeram o sampling, deram um brinde. O que aconteceu? Fizeram tudo isso e aumentou a venda dos sucrilhos. As vendas dos sucrilhos fez assim, ó, porque tinha barrinha dentro. Tá? Isso aqui deu aula. Muito bem, esse aqui, edição limitada, lançamento do filme A Era do Gelo. Dentro desse rótulo tinha outro rótulo colado com as figurinhas para as crianças, para o pessoal tirar, né? O pessoal tinha esquecido do Neston, porque o Neston é muito antigo, então você vai no supermercado, tá lá. Tem gente que gosta de Neston, mas esqueceu do Neston. Aí, quando você faz embalagens promocionais, edição limitada, elas revitalizam o produto. Então, essa promoção aumentou 15% a venda do Neston. Gente, é Neston pra caramba, 15%. É muito caminhão de Neston que saiu da fábrica, sabe? Acabou a promoção. Não caiu, continuou 15%. Sabe? Então, de vez em quando, precisa revitalizar o produto. Qual é a ferramenta mais indicada para fazer isso? A embalagem. Tá? Calendário promocional. Dia das Mães, namorado, Dia dos Pais. São os maiores eventos promocionais do ano. A embalagem precisa participar desses eventos, senão ela fica assim, ó, você passa no supermercado, tem uns produtos lá que estão alinhados com aquele mundo de anúncio que estão fazendo os produtos para o evento. Um monte de empresa investe para divulgar o evento, o produto aproveita, né? Só que para isso precisa criar um cronograma reverso. Então eu oriento as indústrias de embalagem que elas precisam fazer um cronograma reverso e dar para os seus clientes. Falar assim, você quer participar do Natal? Você tem que me entregar arte final aqui, ó, em agosto, sabe? Na data tal, até essa data. A indústria precisa educar os clientes para isso. Brindes úteis. Lembra do copo de requeijão? Olha o pote de margarina aqui que dá para fazer. Você pode dar um tapeware para as pessoas. Nós fizemos uma pesquisa. Quando a gente desenhou essa embalagem, a gente fez uma pesquisa. Vocês reutilizam o pote de margarina? O pessoal de baixa renda reutiliza o pote de margarina. Olha que belezinha que é isso aí. Aí fala assim, mas dá para fazer isso? Não vai ficar caro? Não. Isso aqui é termoformado. Dá para fazer. Os fabricantes fizeram o apoio. Bom, revolução do QR Code. Você pode continuar a relação com o consumidor num nível mais elevado. Cada contato com o consumidor é valioso, né? Você pode expandir esse contato. Hoje, algumas empresas, as mais avançadas, a vanguarda, está colocando o QR Code na frente da embalagem, em vez de colocar lá atrás, pequenininho. Já está
assim, ó, nós queremos, né, continuar. A GS1, que é a empresa que faz o código de barra no Brasil, ela já está trabalhando com um conjunto de para mudar o código de barra para o QR Code. Tá? Tirar o código de barra é o futuro, né? Bom, aí falamos de uso na embalagem como ferramenta de marketing. Uso da embalagem como conexão com a web. Nós vivemos na sociedade hiperconectada. Tá? Tem mais celular no Brasil do que gente e do que vaca. Então, ó, quando começou, cada contato com o consumidor é precioso, né? Olha isso aqui, aquela que saiu na frente com aquele chocos.com. Ela criou um produto para a internet. Naquele primeiro momento, todo mundo queria ter um e-mail. As pessoas falavam assim, eu tenho e-mail, você não tem. Quem tinha e-mail, ó, subiu um degrau, né? Falava, eu tenho e-mail, manda para o meu e-mail. A outra pessoa ficava olhando, porra, eu não tenho e-mail, né? Quem não tinha e-mail estava por fora. Então eles largaram na frente, marcaram um golaço com esse produto, porque eles davam um e-mail, o brinde deles, eles davam um e-mail para a pessoa. Vinha uma instruçãozinha e tal, a pessoa entrava lá e ganhava um e-mail, né? Muito bem, eles abandonaram a conexão da embalagem com a web. A Nestlé pegou, né? Levou a conquista da liderança, os cereais Nestlé passaram os da Kellogg's. É o único lugar no mundo, no planeta Terra, que a Kellogg's perdeu a liderança. Tá? Por causa de quê? Por causa da conexão da embalagem com a web. Eles chegaram num ponto que quando lançaram o Transformer, tá aqui, ó, grátis, Transformers, um jogo online exclusivo. Você só joga se você comprar esse produto, que é onde está o código. Senão você não joga. Tá? Eles foram até as últimas consequências. Então o que eu falo é o seguinte, quando uma embalagem dá certo, faz sucesso, não para, continua. Né? Continua. Esse pessoal aqui, um fabricante de refrigerante lá de Seattle, nos Estados Unidos, eles criaram um negócio. Envie a sua foto que nós vamos colocar no rótulo da nossa embalagem. Aí foi um sucesso e eles começaram a criar comunidades e foram evoluindo. Aí as pessoas mandavam lá a mensagem, mas eu já mandei minha foto e minha foto não sai no rótulo, como é que eu faço para minha foto sair no rótulo? Assim, é o seguinte, manda a sua foto, nós vamos fazer uma caixa com 12, vamos mandar na sua casa pelo correio, com 12 garrafinhas com o seu rótulo, $29,99, tá? Não é barato. Para refrigerante não é barato. Mas o correio funciona muito bem lá, já isso lá atrás. Eles mandaram. O sucesso foi tão grande que eles começaram a dar de brinde essa camiseta para as pessoas saírem usando a marca deles na rua. Depois eles evoluíram, e não me manda foto, faz upload na galeria e agora você arruma voto para o seu rótulo sair na galeria. Esse aqui, ó, esse galo aqui, ó, Fábio, fui eu que mandei, tirei foto do galo lá da minha casa e ele virou rótulo do Johnny Soda. Muito bem, aí isso aqui é o site deles hoje, ó, o que eu achei? Isso aqui é o carrossel que fica passando. Tem uma série na televisão fazendo um baita de um sucesso que é essa Fallout aqui, não sei se vocês já viram isso. Eu acho também. Aí tem uma bebida que o personagem, ele quer encontrar a bebida, que é a tal da Nuka-Cola, né? O que eles fizeram? Lançaram Nuka-Cola, tá? Eles são muito atualizados, eles são ligados, né? O Popstar continua o concurso, né? Manda o rótulo para lá. Fizeram uma agora para o dia dos veteranos, que é uma comemoração importante nos Estados Unidos, e criaram para cachorro. Ó, um refrigerante para você dar para o cachorro, com nutrientes que os veterinários mandam dar para o cachorro. Olha isso aqui. Tudo isso aconteceu porque eles transformaram a garrafa, o rótulo, num espaço de expressão do consumidor e criaram comunidades. Ou seja, olha o que pode ser feito usando a embalagem e usando a internet, a conexão da embalagem com a web. Aí tem um outro item que é a inovação na embalagem. A inovação é a forma mais eficiente de comunicar diferencial e obter vantagem competitiva. Tá? Eu não vou me estender nesse item, porque meu tempo aqui é pequeno,
mas eu escrevi um livro, porque eu criei um método para inovar na embalagem, um método prático. Faz desse jeito, ó, A, B, C, D. Fala assim, professor, mas é receita de bolo? É, sim. Mas só que funciona, eu uso e eu tenho um monte de exemplo para mostrar que funcionou. Tá? Muito bem. A inteligência de embalagem, então, é um programa que tem como objetivo utilizar todos os recursos estratégicos de competitividade que a embalagem da empresa pode oferecer. Adicionar valor à marca e aos produtos da empresa. É para isso que serve a inteligência de embalagem. É usar a embalagem, todos os recursos que a embalagem pode oferecer. Isso aqui não está no programa lá, porque eu estou estudando, estou começando a estudar agora. Mas eu queria dar um highlight aqui para vocês, porque eu acho legal. Esse aqui é o segundo salto quântico que o conhecimento da humanidade vai dar. O primeiro foi a invenção da imprensa pelo Gutenberg. Quando o conhecimento da humanidade pôde finalmente ser reunido em livros e em bibliotecas, a humanidade teve acesso a um mundo de conhecimento que catapultou daí para frente tudo que aconteceu antes nos 5.000 anos, em 500 anos multiplicou por 1 milhão. O que vai acontecer agora com a inteligência artificial? Vai dar o salto quântico. Por quê? Porque usando uma base de dados absurda de tudo que foi digitalizado no mundo, essas ferramentas aqui, ó, elas têm acesso, elas conseguem acessar todo o conhecimento produzido pela humanidade até hoje que foi digitalizado. Tá? Ela pega tudo. E aí ela usa aprendizado de máquina, redes neurais artificiais, processamento de linguagem natural e algoritmo de utilização. Ela usa todas essas ferramentas para pegar todo esse mundo de informação e fazer assim, ó, toma. Né? É isso que está acontecendo. Tá? Então, eu fiz uma lista aqui ó, do como que ela vai impactar a embalagem. Conhecimento do consumidor aprofundado. Tomada de decisão, minutos no lugar de meses. Projeto da embalagem, assistido por bilhões de dados. Dimensionamento otimizado de todos os itens, materiais, processos e demais informações no processo de concepção da embalagem. Personalização da embalagem de acordo com as características e desejos dos consumidores. Inclusão de informações e comunicações estratégicas através de recursos inteligentes. Já tem o QR Code responsível, né? Que a pessoa responsiva, a pessoa bate lá, passa os dados, começa uma conversa com o fabricante. Automação. Eu vi uma apresentação lá perto do ITA, lá em São José dos Campos. Eu vi o que já tem de automação industrial usando inteligência artificial é um negócio. Recursos de segurança, antiviolação e falsificação. Controle, né, de inteligência artificial dos processos de envase e embalamento. Controle de processo. Planejamento da eficiência da sustentabilidade. Então, antes, a gente tinha que projetar a sustentabilidade. Agora, a gente vai ter um mundo de recursos para ajudar nesse processo, né? Redução de tempo em todos os processos, do planejamento à execução, produção e logística. E a visão com uso de headset de realidade virtual do interior da embalagem, sem ter que abrir a embalagem. Os fabricantes vão conseguir olhar dentro da embalagem. Tá? Antes de... Eles e outros, né? Muito bem. Então, minha experiência, só queria dar um depoimento rápido aqui. Eu tenho 50 anos de desenho profissional. Fiz no mês passado. Botei a foto da minha carteira profissional no LinkedIn. Tá? Quando eu comecei a trabalhar, a gente usava a composição de texto, vinha da clichêria. Era feita com clichê de chumbo. Né? Vinha para a gente montar a arte final. Aí tinha clichê e fotolito. Quando apareceu a fotocomposição, que substituiu a clichêria, foi o primeiro movimento que o computador entrou nas artes gráficas. Né? Aí eu vivi esse processo. Né? Quando eu fui trabalhar na Seragine, em 1987, a Seragine foi a primeira agência no Brasil a ter computador, com computação gráfica.
Só que ninguém sabia mexer com aquilo, e o pessoal da agência tinha raiva do computador, não queria nem chegar perto do computador, porque falavam que eles eram diretores de arte, que aquilo ia acabar com a criatividade, que aquilo não sei o quê. Eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui é tudo que eu sonhei na minha vida. Aí eu montei o modelo de operação, como é que eu operava com aquilo, como que funcionava, porque não tinha recurso, teve que inventar, criatividade, né? Foi na Seragine. Aí eu sou professor da SPM, criei o primeiro curso de computação gráfica na escola. Primeira sala de aula com 23 computadores para dar aula de computação gráfica, introdução, né? Na computação gráfica, as pessoas irem se familiarizando, perdendo medo. E a minha agência, a Pekin, que eu fundei em 91, foi a primeira agência, depois, né? Não no primeiro momento, mas ela foi a primeira agência de design no Brasil a ter um site. Tá? Então, eu sempre corri atrás. Agora eu estou correndo atrás da inteligência artificial, porque a Natura me ligou outro dia e falou, professor, nós queremos que o senhor venha aqui dar uma aula para nós, aqui para o nosso pessoal, no Encontro Natura, como é que a inteligência artificial está impactando a embalagem, vai impactar, como é que usa isso e tal. Eu falei, puta que pariu. Desculpa aí, o pessoal da audiência, perdão. Eu não sabia muito sobre isso a ponto de poder dar uma aula. Aí liguei para minha irmã, bibliotecária da USP, falei, me ajuda. Minha irmã deu uma busca mundial, jogou no meu colo um monte de artigo, de coisa para estudar e tudo, sabe? Então, eu tive que... E estou correndo ainda, tá, gente? Porque o assunto não é brincadeira. Então, a minha mensagem final aqui para vocês... Opa! A minha mensagem final para vocês, assim que eu conseguir fixar a tela, isso. Não tenham medo do futuro. O futuro é a esperança da vida. A esperança que a gente tem na vida está no futuro, tá? Está em a gente conseguir viver até lá, fazer parte disso, etc. Termino aqui minha apresentação. Agradeço muito, muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui vocês têm meu site, pode baixar de graça no site o e-book Checklist da Inteligência de Embalagem, vocês têm meu e-mail, se quiserem falar comigo, e o LinkedIn. Conectem comigo no LinkedIn, que eu vivo postando coisa que são coisas úteis. Eu procuro postar coisas úteis, tá? Então, muito obrigado, agradeço. Não precisa. Obrigado, Fábio. Acho que só um comentário, depois a gente vai conversar, mas... Falei alguma coisa errada? Não. Eu quero destacar uma coisa da sua apresentação, da sua fala, que eu acho que é super importante, que é a gente vê muita empresa passando por aqui e relatando problemas, né? Todas as dificuldades que passam no processo. Mas eu acho que a tua apresentação traz o lado do copo cheio, assim, né? A esperança de como que a gente tem na mão a capacidade de mudar o mercado e fazer transformações significativas, né? Para melhorar negócios, mas também melhorar o meio ambiente. Então a gente tem muita ferramenta na mão e eu acho que é isso. A gente vai achar as saídas, a gente vai achar os caminhos. Eu acho que nessa colaboração, nesse tipo de fórum, isso ajuda muito a gente construir esse futuro desejável. Para a gente dar sequência à nossa apresentação e até um pouco do gancho do que o Fábio já trouxe aqui nos slides finais, a gente vai trazer o Henry Assef, que é executivo de realidade aumentada na Masfar Tecnologia, especialista em embalagem interativa e articulista da Emba News e portais da indústria de alimentos e bebidas. Henry, bem-vindo. Obrigado, Fábio, Carol, toda a equipe, obrigado vocês pela presença. Eu sou executivo de realidade aumentada na Masfar. Essa foto prova que eu estou há 10 anos trabalhando com a tecnologia. E a tecnologia de realidade aumentada, ela transforma a embalagem em experiência. Palestrar depois do Mestriner não é fácil. Por outro lado, já valeu a pena estar aqui. Foi uma aula, né? O Mestriner é uma referência e um professor para todos nós, né? Quando eu entrei na Masfar, nós atendíamos basicamente o mercado educacional, que dominava o uso da realidade aumentada aplicado em livros educativos, livros didáticos. E algum projeto de embalagem. Hoje eu tenho algum projeto educacional
e muitos projetos de embalagem. Então, a cada 10 projetos hoje que eu atendo, talvez 8 ou 9 são projetos de embalagem interativa, que é o tema dessa palestra e dos exemplos que eu vou apresentar aqui, exemplos práticos de produtos que estão no mercado e utilizam a tecnologia de forma inteligente para transformar exatamente os produtos em experiências. Bom, vamos lá. E por que esse crescimento todo do uso da tecnologia, da realidade aumentada na embalagem? Esse slide resume muito bem, é um estudo de neurociência que mostra que a atividade cerebral promovida pelo impacto visual que a tecnologia traz, e vocês vão ver isso nos exemplos, ela promove duas coisas extremamente valiosas: atenção e retenção. Então, uma embalagem com realidade aumentada, ela traz 45% mais atenção visual do que um conteúdo exibido em tela de TV, e a retenção de conteúdos, aquele conteúdo que é transmitido através da realidade aumentada, ele tende a ficar, ele tem uma retenção 70% maior na mente das pessoas utilizando a tecnologia. E além desse aspecto que é muito importante de atenção e de retenção, a gente tem mais conexão emocional, mais fidelidade à marca, taxas de conversão e performance no aprendizado, né? Então, a experiência de realidade aumentada também é uma experiência de conduzir o aprendizado do uso do produto, né? A gente sabe que nem todos os produtos são usados corretamente. E, às vezes, aquela promessa que o produto tem não é atingida pelo consumidor, exatamente porque o consumidor não soube usar corretamente o produto. Isso acontece muito. Tem até um case engraçado, a gente estava num evento na indústria farmacêutica que tinha um grande problema no saque com a pílula do dia seguinte. A grande reclamação era que, a grande dúvida era no uso do produto. Então, a mulher tomava um e o homem tomava a outra, né? E o produto não tinha resultado. Então, esse era um problema do saque. Estou trazendo um exemplo engraçado, mas real, mas nem sempre a embalagem, ali, a superfície física, consegue conduzir corretamente a experiência do consumidor, e a tecnologia é muito útil nesse caso. E se por um lado a gente entrega interatividade, eu vou mostrar para vocês aqui um universo gigante de exemplos, para o consumidor, para a marca, nós entregamos dados que são valiosos. Quais são os horários que o consumidor acessa o conteúdo interativo, né? Então, o leitinho achocolatado, nós temos alguns clientes, e o horário de consumo é 9h30 da manhã, cravado, dá um pico ali de interatividade, e às 16 horas. Então, são o horário nobre, né? Você sabe qual é o horário nobre da sua embalagem? Existe horário nobre na embalagem também. Então, a gente consegue, através da tecnologia, medir esses dados. Quantidade de acessos, usuários únicos, tempo médio que o consumidor permanece interagindo com a embalagem, as áreas clicadas, o que faz mais sucesso, o que faz menos sucesso. Então, você consegue mapear tudo isso. E aí eu começo aqui a mostrar diversos exemplos da tecnologia na prática, e quase todos esses exemplos, como o Mestriner mostrou, utilizam o QR Code como elemento de acesso ao conteúdo interativo. Até 2019, a gente usava aplicativos para fazer essa interação. Em 2020, na Fispal Tecnologia, nós levamos o QR Code como o substituto do aplicativo. Depois de 2020 para frente, a gente sabe o que aconteceu com o QR Code, com a pandemia, e o QR Code se tornou um símbolo facilmente identificado pelo consumidor como um ponto de acesso ao conteúdo digital. E aí as embalagens com realidade aumentada ganharam um novo apelo e tornaram a jornada do consumidor mais simples. Você chega no ponto de venda, aponta o celular para a embalagem e ela é interativa. Em breve, todas as embalagens serão assim. A gravidez é uma jornada de muitas fases. Em cada fase, você precisará de diferentes nutrientes. Por isso, chegou o Femibion ao Brasil, a marca número 1 da Europa, com fórmulas feitas para as brasileiras, nutrindo cada fase da mãe e do bebê. Femibion tem 3 etapas: planejamento, gravidez e amamentação. Em que estágio você está? Escolha uma das fases.
interessante porque nem sempre o consumidor conhece a sua linha de produtos. Bem-vinda né? à fase da Então, amamentação. a realidade aumentada Amamente também seu tem a bebê oportunidade de apresentar sem toda a deixar de linha e cuidar as de diferenças que existem Apresentamos entre o os Femibion produtos. Né? 3, o único multivitamínico desenvolvido para a fase da amamentação com vitamina A, ômega 3, colina, metilfolato e mais 15 nutrientes. Um exemplo da Rect, o Bruno está aqui. A Rect é uma referência no uso da interatividade na embalagem. Essa embalagem, inclusive, ganhou prêmio mundialmente, WPO. Esse é um exemplo muito interessante de um produto que nós começamos em 2020 e a cada ano a marca vem renovando o conteúdo interativo, que é um valor também da tecnologia. Você poder trocar os conteúdos interativos a cada etapa, a cada campanha, a cada fase. E esse é um case de retenção. Nós conseguimos segurar o consumidor interagindo com a embalagem em torno de 4 minutos nessa embalagem, que é um dado assim muito expressivo até em nível global. Aqui a embalagem veio com uma tirinha da Turma da Mônica em branco e o consumidor constrói essa tirinha e compartilha nas redes sociais. Tradicional, de receitas, de linha de produtos. Existe uma versão nova no ponto de venda dessa embalagem. Quem quiser visualizar essa experiência em mãos, tem um conteúdo um pouco diferente, uma versão atualizada. De integrar um universo muito grande de conteúdos. Casos de dengue, zika e chikungunya ainda afetam a vida de muitos brasileiros. Mas a SBP está ajudando a mudar essa realidade. Começou a reduzir os casos lá em Potengi, minha cidade. Nesse caso, com uma campanha, você consegue fazer a integração de todo o mecanismo de doação direto na embalagem também, o que facilita esse processo. Esse é um exemplo de como a realidade aumentada transforma embalagens em experiências interativas. Nutren Senior é o complemento alimentar da Nestlé, desenvolvido especialmente para quem tem mais de 50 anos.
E a tecnologia aplicada na embalagem permite o acesso a todas as informações oficiais do produto, de um jeito muito simples, através da leitura de um QR Code. Isso é realidade aumentada na prática, gerando engajamento, fidelização e valor para a marca. Um exemplo muito interessante de uma campanha que tinha várias etapas, uma campanha de 60 anos de Knorr, onde você tinha uma fase preliminar, com um teaser criando expectativa para a campanha, foi um conteúdo anterior a esse, o conteúdo oficial da campanha, com todos os mecanismos de participação, de envio de cupom fiscal. E quando a campanha acabou, todos os premiados atualizados na embalagem e também o pós-campanha com um conteúdo institucional que eu vou mostrar para vocês. Isso sem alterar a embalagem, você consegue trabalhar no conteúdo digital todas essas atualizações. Vou passar aqui para pós-campanha. Timeline da história dessa embalagem, desse produto, com todas as embalagens que foram feitas, os sabores, as versões. Uma vez a gente atendeu um cliente que era um cliente de cadernos. Ele tinha uma licença no caderno e ele pediu para trocar a mensagem da capa do caderno todos os dias. Então nós programamos 365 conteúdos inéditos na capa do caderno. Ou seja, todos os dias o consumidor apontava o celular para a capa do caderno e tinha um conteúdo inédito, uma mensagem inédita ali. Então isso a tecnologia também permite. Óbvio que uma operação de guerra, mas possível. Produto mexicano. Toda a integração com as redes sociais da marca, os temas de reciclagem, os jogos. Esse é um conteúdo extremamente simples, que são os estúdios de selfie, que a gente cria em praticamente todos os projetos, mas que faz muito sucesso. O consumidor brasileiro ama brincar com selfie nas embalagens. Então, todos os nossos relatórios, a selfie está sempre ali liderando o ranking. E os produtos sazonais, assim como o Mestriner mostrou, né, a embalagem pode acompanhar o calendário da marca, os produtos sazonais também podem ganhar muito mais apelo com o uso da tecnologia. Aqui um produto de Halloween. Quem trabalha Halloween na embalagem? Não são muitas marcas, mas quem trabalha se diferencia. Apesar de ser um período curto, a tecnologia consegue trazer uma experiência que agrega muito no produto. Causas sociais também são oportunidades muito grandes para usar a tecnologia. Me chamo Lara e estou aqui para agradecer a sua colaboração. Sempre que você compra 1 litro de leite Dália, destinado ao Instituto do Câncer Infantil. A sua ajuda é muito importante e melhora o nosso dia. É muito bom contar com pessoas como você. Muito obrigada e até a próxima! Acesse dalia.com.br/ICI e fique por dentro de todas as ações. Se liga nessa embalagem interativa e educativa da Piracanjuba. Aqui o desafio era trazer um conteúdo, esse projeto começou em 2022, um conteúdo para crianças que ficaram praticamente 2 anos tendo aula online, né? Então, nós trouxemos um conteúdo educativo
e de alfabetização, onde a criança tinha um jogo de formar palavras, trazendo aí um valor social também dentro da experiência. Normalmente esse verso de leite achocolatado tem um joguinho para a criança recortar a embalagem. Mas eu tenho um filho de 9 anos, eu conheço um pouco dessa idade. Eu ainda não conheci uma criança que recorta o verso da embalagem para pintar ou para fazer alguma coisa ali. Então, hoje, as experiências interativas, é óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado com as telas, e existe uma grande preocupação com isso. Por outro lado, a própria escola é um ambiente também de estímulo à interatividade, os livros hoje são interativos. Então, quando você tem conteúdo educativo, você torna a tecnologia ainda mais valiosa. Sou um camaleão que viaja no tempo e para vários lugares em busca do que existe de mais legal e nutritivo. E agora vou viver uma aventura com os pequenos. Vamos lá? Também há 3 anos já utilizando a tecnologia e conduzindo a experiência do consumidor de uma forma muito inteligente e interativa. Sempre fui consumidor desse produto, mas não sabia exatamente o que ele fazia. Eu não sabia a função desse produto. Eu achava que ele ia matar o pernilongo ali. Então, na verdade, tem até uma instrução que você tem que deixar ali a janela aberta e tal. Eu não sabia utilizar, utilizava sem saber utilizar e aprendi como que o produto funciona de verdade através da experiência de atendimento, né, de conhecer mais o produto e com esse conteúdo interativo. É aquela história, né? Às vezes a gente pergunta para a pessoa, você entendeu ou quer que eu desenhe? A tecnologia desenha de maneira interativa. Então, SBP desenhou para mim como que o produto funciona e como eu devo utilizar o produto para ter o resultado que ele promete. Parou aqui de funcionar. Se quiser passar na mão aí. Vamos lá. São os últimos. E cada vez mais a tecnologia evolui para a interação da realidade aumentada, do conteúdo interativo com o ambiente. Então, a gente já consegue aplicar conteúdos no ambiente que o produto está inserido. Isso vai abrir um universo de possibilidades, de simulação de uso, de antes e depois, de muitas formas de utilizar a tecnologia para construir experiências. Esse é o último. Aqui, de novo, um exemplo de interação com o próprio ambiente.
A gente conheceu, numa época, alguns anos atrás, a realidade aumentada que você apontava o celular, ela fazia uma mágica, um dragãozinho voava, tal, mas a experiência acabava aí. O que a gente entende de tecnologia é que você precisa criar um envolvimento inicial para continuar a história com o consumidor, né? Então, só aquele dragãozinho que voa ao redor do produto não é suficiente para estabelecer um vínculo e uma relação com o consumidor. Bom, esses são os cases que eu selecionei. Cada vez mais as marcas estão utilizando. A discussão hoje não é mais se eu uso ou não a tecnologia, porque está mais do que consolidada a necessidade e o apelo que o consumidor tem. O consumidor aguarda, ele espera o conteúdo interativo. Daqui a pouco vai ser estranho uma embalagem sem uma experiência interativa. E a grande discussão é o que eu vou colocar nessa interação, qual vai ser a história que eu vou contar e como eu vou utilizar a tecnologia. E não mais se é adequado ou não utilizar. Essa é uma discussão de 5, 6 anos atrás. Hoje a discussão é qual é o melhor conteúdo, qual é a melhor forma de utilizar a tecnologia. Então agradeço e fico à disposição de vocês, meu e-mail e meu LinkedIn, onde eu costumo postar bastante exemplos como esse, cases e conteúdos relacionados. Muito obrigado. Obrigado. Já fica aí. Bora. Pessoal online, a gente precisa de 30 segundos, 1 minuto, só para a gente organizar aqui, chamar os palestrantes e a gente já começa as nossas perguntas e respostas. Vamos lá. Fábio? Deixa aqui. Bora lá, fica à vontade. Bora lá, então. Agora, para a gente começar nossas perguntas e respostas, vou convidar vocês ainda a mandar mais perguntas. Tem mais de 130 pessoas online, então perguntas podem vir. A gente já tem algumas aqui, mas tem espaço para outras. A gente tem tempo aqui, tá tranquilo. Mas vamos lá. Ricardo, você quer começar com alguma? A gente tinha uma já endereçada. Pode ser. Boa, vai lá. Pode fazer. Bom, tem uma pergunta aqui, para o Fábio Mestriner, né? Como você vê o desafio das embalagens e a comunicação através delas para a área química que produz produtos saneantes inseticidas? Eu entendi que essa pergunta provavelmente é como inserir, de repente, elementos, alguma coisa nesse tipo de embalagem, né? Produtos saneantes. Eu creio que seja isso. Bom, eu desenho embalagens, né? Eu passei minha vida desenhando embalagem. E uma coisa que eu recomendo nos meus livros e tudo é que o designer de embalagem, ele precisa conhecer o produto a fundo. Ele precisa visitar a fábrica, ele precisa entender como o produto funciona, né? Experimentar o produto, etc. Eu tive a oportunidade de desenhar inseticida, desenho Hyde, desenhei vários inseticidas, desenhei bastante para Ceras Johnson, né? Bravo, aqueles produtos que eles tinham. E também desenhei produto para a indústria de veterinária, produtos para tratamento de animais, para a indústria de tintas, para a indústria de impermeabilizantes de construção, etc. Esses produtos, eles têm um desafio, que o consumidor ele não tem conhecimento técnico. Não adianta falar para ele que o produto tem qualidade, etc., porque ele não tem como aferir isso. Então, eu acho que o grande desafio desse tipo de produto é você fazer o que o Henry falou aqui, né? Que é desenhar a tecnologia, desenhar esses elementos para conseguir explicar, né? Então, por exemplo, nos produtos que são contra a barata,
O sonho da mulher é mirar aquele produto e a barata se sumir, desintegrar, que nem filme de super-herói, né? Fazia assim. E aí o pessoal costumava mostrar em detalhe, trabalhar o detalhe da barata. Meu, aquilo é uma coisa horrorosa, a mulher odeia aquele treco, tem nojo até de pegar na embalagem, sabe? Então acho que a abordagem tem que ser no resultado e não no problema. Tá? Você tem que, isso você tem que mostrar, em todo esse tipo de problema, você tem que mostrar o resultado e não o problema. Boa, eu vou seguir, pular agora para o Henry trazer uma pergunta que a gente tinha, acho que vai ser um bom gatilho para uma pergunta até do online, que depois a gente complementa, mas acho que você mostrou muita coisa que para mim é novidade. Assim, eu vi as coisas muito mais simples. E aí, acho que olhando nisso, assim, a gente está... Realidade aumentada hoje em dia é uma questão de desenvolver novas tecnologias para complementar o que já existe e para realmente criar um engajamento, ou está muito mais relacionado a as empresas aprenderem a melhor forma de usar para potencializar o que já existe de tecnologia? Como que você entende esse cenário? A realidade aumentada está cada dia mais acessível. Hoje, desde uma pequena marca até uma multinacional podem utilizar a tecnologia. Então é muito mais utilizar corretamente do que, usando um termo simples aqui, inventar a roda. Então a tecnologia está pronta, está acessível, é utilizar o que está disponível da melhor forma, da forma mais adequada e que atende à expectativa do consumidor em relação ao produto e ao conteúdo que aquele produto, a solução que aquele produto pode entregar. Então, não é muito... eu diria que a palavra-chave é começar mesmo a utilizar o que já existe, o que já está disponível e extremamente acessível às marcas. Legal. E aí, antes de passar a bola para a próxima pergunta para o Ricardo, eu só vou complementar aqui, porque veio do online uma pergunta, se precisa baixar aplicativo, como que é. Então, fala um pouco de como que funciona o uso disso. É só você chegar com... Tem um aplicativo? É só o QR Code e ele já autocarrega alguma coisa? Como que é o acesso para o usuário e se tem alguma barreira de entrada para ter a experiência? Excelente. Bom, até 2019, nós fazíamos tudo isso que eu mostrei com o aplicativo. Ou o aplicativo da marca, ou um aplicativo nativo, algum tipo de aplicativo para desbloquear a leitura da embalagem, que poderia ser mapeada na própria imagem que a embalagem tem, né, na sua própria painel frontal, você aponta, ou poderia ser via código, sem necessidade de você carregar aquela imagem. De 2019 para cá, a partir de 2019, nós levamos em 2020 para a FISPAL o uso do QR Code para desbloquear a realidade aumentada via navegador do celular. Então hoje, em palavras bem simples, eu aponto a câmera do celular. Hoje os celulares, tanto iOS quanto Android, já possuem a identificação nativa do QR Code pela câmera. Então qualquer celular hoje, você aponta para um QR Code, a câmera já vai identificar e já vai abrir ali uma área clicável, que vai carregar uma URL e vai abrir o navegador. Dentro do navegador do celular, a experiência de realidade aumentada acontece. E isso ajudou a revolucionar o uso da tecnologia porque cortou um caminho de download de apps. A tendência do consumidor, a gente tem observado isso já há bastante tempo, é usar só os apps que são do dia a dia mesmo. Né? Aquele app que fica ali no seu celular e que você não tem o uso diário, tende a ser deletado. E o consumidor não está mais disposto a baixar apps. Até um exemplo, tem uma marca de vinhos que tem um conteúdo fantástico de realidade aumentada. Porém, cada rótulo tem 250 megabytes de conteúdo para ser carregado. Eu, como estudo muito esse assunto, baixei ali 4 rótulos, 1 giga no meu celular, para eu visualizar uma animação no rótulo do vinho. Não faz sentido. Por melhor que seja a experiência, não faz sentido, vai ser visualizado uma vez só. Então, o uso do QR Code, ele tornou essa experiência fácil, sem carregar nada, sem baixar nada, e de uma maneira muito simples. Acho que tem uma aqui para você, hein? Quais são as tecnologias de identificação que mais utilizam
na embalagem para reconhecimento e os softwares usados para a criação de realidade aumentada. Legal. A Masfar é uma empresa autorizada e licenciada Zapar para Brasil e Portugal. A gente atende alguns outros países também. Então a plataforma de realidade aumentada é Zapar. Zapar.com, vocês conseguem visualizar a plataforma. Então a gente constrói dentro da plataforma Zapar. Então quase que 99% dos nossos projetos utilizam essa plataforma, e é a plataforma que atende as grandes marcas no mundo todo. Eles têm escritórios em vários países, a sede é Londres, mas eles têm escritórios espalhados. No Brasil, por incrível que pareça, nós somos o segundo escritório da Zapar, o segundo braço da Zapar fora de Londres. Então, aqui no Brasil, a gente caminhou bastante com a tecnologia. Uma pergunta para o Fábio. A gente estava falando bastante, deixa eu até pegar aqui para eu não cometer a besteira de falar errado, mas acho que a gente estava falando muito de poder da embalagem para não só comunicar, mas para aumentar as vendas, etc., engajamento, e não precisa nem ir para o interativo, só o fato de estar ali, a imagem já tem um poder muito grande. Quando a gente fala em sustentabilidade, como que você vê esse desafio para as empresas e se elas estão trabalhando da forma correta no todo, assim, especialmente no Brasil, ou onde pode ter oportunidade para impulsionar as vendas e o engajamento através dessa comunicação do que já tem sido feito de sustentabilidade nas embalagens? Bom, o grande problema, como eu mencionei aqui na apresentação, é a comunicação da sustentabilidade. Porque não adianta a empresa ter ações de sustentabilidade se isso não é corretamente. É o mesmo problema da realidade aumentada, etc. Depende do conteúdo que você está comunicando, né? Então, o exemplo que eu mostrei aqui do pessoal da Inglaterra, que desenhou gráficos e tudo, e de forma muito clara para explicar o que eles fazem, existe esse problema ainda no Brasil, tá? Muitas vezes o pessoal não coloca nem direito os símbolos da reciclagem, o símbolo de cada material para ajudar no processo de reciclagem. Então, vamos começar com o beabá. A primeira coisa é comunicar corretamente o encaminhamento da embalagem para a reciclagem. Acho que esse é o primeiro passo, e eu acho que se esse passo for cumprido corretamente, já é uma coisa, já temos um ganho aí. Por quê? Porque isso vai formando uma cultura de reciclagem. Quem mora em condomínio como eu, por exemplo, tem o dia que passa a coleta seletiva. Você anda no condomínio, você vê saco verde em frente à casa de todo mundo, porque todo mundo foi educado, qual é o procedimento, como é que tem que fazer, que dia que é para colocar o saco na rua. Então, acho que o primeiro passo para potencializar tudo isso é a comunicação didática do assunto, sabe? Eu recomendo sempre que quem tem essa preocupação com a sustentabilidade, quem é amigo do meio ambiente, tem esse tipo de objetivo, de proposta, precisa ajudar a difundir a reciclagem, que a reciclagem é o primeiro passo, mas a reciclagem ela tem uma coisa importante, que ela inclui o ser humano. Ela põe o ser humano no projeto, sabe? Porque a reciclagem ela gera valor, trabalho e renda para 2 milhões de brasileiros. É maior do que alguns países, tá? O tanto de gente que trabalha nisso. Então, incentivar a reciclagem, ajudar a comunicar corretamente, acho que é um passo importante. Tem mais uma pergunta do online que eu vou responder, e aí eu já convido quem tiver aqui, porque eu estou fazendo só do online, não perguntei ninguém para a plateia. Então, por favor, se alguém tiver, antes de eu fazer a próxima do online, já endereço aqui para o pessoal da plateia. Tem uma específica aqui de quais são os desafios nas embalagens food grade, principalmente em relação à barreira entre alimento e o ambiente. Não sei exatamente se eu entendi essa pergunta, se eu vou responder da forma que foi buscada a pergunta, mas olhando para o plástico aqui, o material que a gente trabalha, eu separaria de duas formas. Então, food grade, qual que é o desafio? A gente está falando se a gente fala de uma matéria-prima virgem, não vejo grandes desafios, porque
os nossos grades, né, as nossas resinas já endereçam isso. A gente pode ter desafios quando a gente fala de material reciclado, e aí para food grade. E aí a reciclagem mecânica tem algumas limitações em alguns materiais. Reciclagem química vai começar a endereçar esse assunto. Mas quando a gente fala de barreira entre alimentos e superfície, então a barreira de proteção, eu acho que o grande desafio que tem não é em relação exatamente a food grade, mas você conseguir colocar propriedades extras no plástico para ter a barreira necessária para a proteção do produto, mas que você não impacte a reciclabilidade do material. Então, acho que isso é um grande desafio nas embalagens, quando a gente fala em continuar protegendo o produto que está lá dentro, mas sem impactar a cadeia pós-consumo, para a gente conseguir garantir que na reciclagem, esse plástico que vai ser reciclado tem alto valor agregado, volte para, por exemplo, fazer uma nova embalagem equivalente. Acho que esse é o grande desafio. Por sinal, é exatamente o que a gente trabalha no Casulo, em como que a gente cria embalagens melhores, que protejam o produto, mas que ainda mantenham uma alta reciclabilidade do material. Então, acho que esse é o desafio do dia a dia e, basicamente, de todo mundo que trabalha com embalagem plástica. Na verdade, em qualquer outro material, né? Se você pensa em sei lá, papel, vidro, se você começa a misturar um monte de coisa, você tem algum impacto que pode ser negativo na reciclagem. Mas aí, enfim, é assunto para outro Talks. Posso fazer um comentário? Por favor. Barreira é o nome do jogo. Se a gente conseguir resolver isso mantendo a reciclabilidade, vai salvar muita coisa. Alguém aqui tem alguma pergunta? Calma. Isso. Aí, Bruno. O professor Mestriner falou sobre inteligência artificial. Acho que isso está agora super em alta nesse momento, né? E a gente está falando de tecnologia de realidade aumentada, né? Então minha pergunta para o Henry, na verdade, é o que a Masfar, ou você que está nesse universo, entende que a realidade aumentada vai ser beneficiada com a inteligência artificial? Olha, ainda é um universo novo, né? Um universo que todos nós estamos estudando, mas sem dúvida a inteligência artificial ela traz algo que é muito valioso, que são dados, né? Dados de comportamento, dados de uso, dados de usuário, possibilidades de criação de conteúdo, possibilidades de personalização de conteúdo. Amanhã a gente vai saber exatamente com quem a gente está falando, e isso abre um universo de possibilidades de entender quem é esse consumidor e entregar conteúdos mais personalizados. Então, existem muita coisa sendo testada. Já existem novas tecnologias caminhando ali junto com a realidade aumentada, vindas com o apoio da inteligência artificial, que a gente ainda está testando, mas que em breve nós vamos ter muita coisa nova e muita ferramenta que vem desse grande movimento que é a inteligência artificial. Especialmente para entender melhor o nosso consumidor e entregar conteúdos mais relacionados com a expectativa, a vida e as demandas que esse consumidor tem de forma bem específica. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Fábio, gostaria só... Você falou do livro, né? Que é um manualzinho, um passo a passo para o design de embalagem, né? E há uns 4 anos nós fizemos um redesign completo da nossa linha de embalagens, né? E desde o final do ano, o início desse ano, nós sentimos a necessidade de um facelift, né? Nesse primeiro redesign, justamente por conta desse facelift que eu estou aqui, porque a gente vem falando bastante com o Henry para poder, através dessa palavra inovação que você tanto citou aí, né, tentar algo, né, que impacte aí na ponta ao consumidor. E como você citou do passo a passo, o manualzinho básico, essas regrinhas, qual é a regra, se é que ela existe, ou a regra é não tê-la, né? Para esse redesign, para esse facelift, a gente sabe que o mercado também
direciona, né, tudo isso. Mas existe uma regra? Existe um time? Como isso funciona? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela sua pergunta, excelente, né? Na verdade é o seguinte, essa metodologia ela é uma metodologia simples, que serve para pequena empresa e para as empresas de todos os tamanhos. Para montar isso aí, foi estudada as metodologias que são mais utilizadas no mundo. E as metodologias mais utilizadas no mundo, elas não têm nada de errado, elas funcionam super bem, são metodologias consagradas e tal. Só que elas partem de brainstorming, porque concebe a inovação como ideias, tá? Essa metodologia, ela parte de outro ponto, ela parte da percepção de valor do consumidor. Tá? Então, qual é o método, né? O caminho, o beabá? O consumidor, ele encontra o produto na categoria, porque nenhum produto concorre no mercado. Todo produto concorre numa categoria, e é ali que a competição acontece. Então, foco na categoria, esquece o mercado, foco na categoria. É ali que o consumidor escolhe o produto ao lado dos concorrentes, avalia, né, a competição, etc. Então, o consumidor escolhe o produto na categoria. O que nós temos que fazer? Nós temos que criar algo novo na categoria, em relação àquela categoria específica. Tá? Só que só criar algo novo, diferente do que já existe na categoria, não é suficiente. Esse algo novo, ele precisa trazer um valor que o consumidor percebe naquele tipo de produto e embalagem. Então, a regrinha é, como é que você faz para entender o que o consumidor pensa? Pergunte para ele. Como que você consegue entender algo novo na categoria? Analisa a categoria. Então, o que esse método ele ensina? Ele ensina que a inovação que faz sucesso, ela combina dois fatores. Uma novidade na categoria que traz um valor que o consumidor percebe. Então você perguntou para o consumidor e estudou a categoria, os dois. Essa é a equação da vitória. E tem um monte de exemplos explicando isso. Coisa simples, não tem nada mirabolante. E aí, quando você junta esses dois, você tem a fórmula para trabalhar. Tá bom? Bom dia. Tudo bem? Eu trabalho no marketing e inovação, e quando a gente fala diretamente da inovação, a gente fala muito de velocidade, do mundo conectado, que é algo que a gente vê muito no que o Henry mostrou aí, em algo que eu consigo mudar todo dia, que eu consigo, né, trazer ali as alterações. Quando a gente volta lá atrás para o design de embalagens, a gente fala de uma velocidade menor. A gente fala de meses, desenvolvendo primeiro em software, depois o molde, depois eu consegui levar isso para uma produção. Eu queria saber a sua opinião, professor Fábio, sobre essa velocidade. Você entende que isso é uma velocidade rápida, não é? Porque velocidade, existe a velocidade de uma mensagem de 2 segundos, existe uma velocidade de uma produção, existe uma velocidade do que a gente consegue entregar realmente. Eu queria entender a sua opinião sobre isso. Existe um descompasso entre o mundo físico e a realidade prática, objetiva da indústria, né? E a velocidade do mundo da comunicação, da internet, das redes sociais, etc. Né? Tem 2 pontos. Bom, eu escrevi 2 livros que ensina a metodologia do design de embalagem. E o design de embalagem é a maior dificuldade. Eu tive agência de design, eu formei gerações de design. O maior problema que a gente tem com o designer é não sai correndo. Não se livre do problema. Você precisa viver o problema. Você precisa cumprir as etapas do design. E toda vez que você atropela isso, dá problema lá na frente. Então, se for um projeto de comunicação, dá problema lá na frente e corrige. Dá problema na embalagem, você joga às vezes milhões de embalagens no lixo. Mas o pior é o seguinte, tem um monte de embalagem que tem design errado. E que dá errado, e que fracassa, e que gera prejuízo para a empresa. Só que eu costumo lembrar que é o seguinte, o sucesso tem muitos pais, mas o fracasso é órfão.
O pessoal some com os projetos que deu errado e ninguém fica sabendo. E a empresa que aguenta o prejuízo. Então, minha recomendação para os designers é o seguinte: existe um tempo do projeto. Então é o seguinte, ó, pega o briefing direitinho, não tenha pressa de pegar todos os detalhes, aprende sobre o produto, visita a fábrica, conhece a história do produto, conhece os detalhes, aí faz estudo de campo. Não existe design de embalagem sem estudo de campo. Os designers, eles ficam no ar-condicionado, enquanto eles estão ali mexendo no computador, eles estão conversando com os amigos, no Zap, né? É um puta do... Ninguém quer sair na rua, gastar sola de sapato. Tem que fazer estudo de campo. Só que fazer estudo de campo não é lá ficar olhando a embalagem. Tem um procedimento para estudo de campo. Porque não adianta você fazer a embalagem mais linda do mundo. A hora que põe do lado do seu concorrente, se você não vencer o seu concorrente, você está com problema. Volta para a prancheta. Tem que fazer a embalagem em relação aos concorrentes e não em relação às revistas de design, o site de design. Muitos designers, eles querem fazer. Eu adoro o design, adoro os designers, não tenho nada contra os designers, são meus alunos, são meus amigos, etc. Mas aqui vai um alerta: não desenhem para os outros designers. Desenhe para enfrentar os concorrentes do seu cliente, da sua embalagem, tá? Esse é o nome do jogo, sabe? É ali que resolve o problema. Então, se você não fizer todas essas etapas, o processo acaba dando erro no caminho. Por isso que existe uma coisa chamada método. É assim que o comandante faz o avião levantar do chão. Ele chega meia hora antes, uma hora antes, ele pega o manual e passa lá junto com o copiloto. Movimento flap, tá, funcionou. Acende a luz de não sei o quê. Vai cumprindo as etapas. Ele já levantou voo milhares de vezes, mas ele é obrigado a fazer aquilo, porque se ele errar, morre todo mundo, né? No caso do designer, não morre todo mundo, mas dá um prejuízo do caramba. Obrigada. Acho que vou me intrometer e fazer um complemento da fala. Acho que acho que tem um ponto interessante que, assim, tudo que vem novo não obrigatoriamente é para substituir o que já tinha. Então, quando a gente fala de realidade aumentada, ele não é assim: eu vou substituir a embalagem, eu vou substituir o design gráfico, eu vou complementar. E aí a gente está olhando a realidade aumentada, que tem uma velocidade de alteração muito rápida, né? Beleza, ela serve um propósito, né? Mas ela não vai mudar outras coisas. Então, por exemplo, eu vou parar de ter experiência com a embalagem física, com o design gráfico, para substituir tudo pela realidade aumentada? Não. Eu vou só adicionar layers de complexidade e de experiência, chegar onde eu não conseguia chegar antes. Mas isso não quer dizer que no dia a dia você tem que continuar repensando se a tua embalagem é adequada na experiência, na hora de abrir, na hora de pegar o produto da Reckitt. Será que borrifar ali o pulverizador é bom? Né? Será que eu consigo mexer no gatilho, deixar ele aberto ou fechado a pulverização? Isso não tem nada a ver com realidade aumentada, mas tem tudo a ver com o sucesso do produto na experiência dele. Beleza, mas de repente a realidade aumentada pode ajudar a avisar que você pode mexer o pulverizador para você ter uma experiência melhor ainda, que é uma coisa às vezes que não é tão fácil de comunicar para o usuário mais leigo. Então, eu acho que é isso, é uma coisa adicionando uma outra camada de complexidade, e eu acho que o desafio próximo é como que eu integro toda a experiência, né? Produto, gráfico, realidade aumentada, de forma que eu adicione camada de experiência, mas não adicione complexidade na usabilidade, né? Então, eu acho que essa combinação é muito complexa, mas a hora que você acha, você com certeza tem um produto de maior sucesso. Posso complementar um comentário? Olha, eu quero complementar, só para entender as duas coisas, a pergunta anterior sobre a inovação e a sua. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, de muitas vezes coisas que já existem, que tem no supermercado, que estão em outro lugar, você pode movimentar a embalagem de uma categoria para outra. Na outra categoria, ela é uma novidade. E às vezes ela traz um benefício. Um dos exemplos que eu uso é o exemplo do sal. O sal tem aquele saquinho de sal, né? O que as pessoas fazem? Chegam em casa e põem o sal no saleiro. E joga a embalagem fora, a marca vai embora. O que o Sal Lebre fez? Fez uma embalagem termoformada. Que fica como... Ele já é o saleiro.
É uma coisa muito simples, essa embalagem já existia na margarina, só que quando ela veio para a seção de sal, ali ela era uma novidade, e ali ela trouxe um benefício. Então, muitas vezes, as coisas, é o que você acabou de falar, Fábio, não precisa ser reinventado, é o que você falou, não precisa reinventar a roda. Muitas vezes é você utilizar coisas que já existem de uma maneira inovadora. Até pegar carona aí um pouco num comentário aqui que veio pelo chat. O Davi pegou e colocou aqui, ó, a realidade aumentada já vem sendo usada em vários ramos ou além dos supermercados. Hoje existe uma grande dificuldade para descarte adequado de embalagens descartáveis. Isso dificulta a produção dos PCRs. Vejo como uma inovação interessante para a divulgação de informações. No caso, a utilização. Sem dúvida, sem dúvida. Os conteúdos de sustentabilidade e reciclagem são conteúdos que a realidade aumentada pode trazer, pode ilustrar, pode contar essa história e instruir e educar o consumidor de uma maneira muito simples e prática. E também, entrando aqui, completando esse tema, de uma coisa não substitui a outra. Quando nós começamos a atender, por exemplo, o mercado educacional, esse mercado investia muito em e-books, porque acreditava-se que os e-books substituiriam os livros, isso há 10 anos, 10, 12 anos atrás. E aí foi um prejuízo enorme, porque o aluno não queria estudar com e-book, o aluno queria estudar com um livro que tivesse tecnologia. Então, aí as editoras começaram a investir, e investiram muito nos últimos 10 anos, em livros interativos. Livros que continuam sendo os livros que sempre foram, mas que você aponta o celular para a página e a matéria pode ser explicada com a realidade aumentada. Então, se você tem uma aula, né? E hoje na embalagem é exatamente isso. Às vezes você pode dar uma aula para o consumidor com o seu produto. A embalagem, a tecnologia, ela é mais uma camada. É a camada interativa da embalagem que se torna cada vez mais importante. Tem uma pergunta aqui. Muitos preferem seguir um padrão de embalagem já existente. Isso bate de frente com a questão inovação no design? Como vocês avaliam isso? Bom, eu acabei de dizer que você precisa criar algo novo na categoria. Não no design, não no planeta Terra, né? Na galáxia. Tem que criar algo novo na categoria. O foco do design tem que ser a categoria e os concorrentes. Ok? Se você trouxer uma embalagem que está em outra categoria e que naquela categoria que ela vai ser colocada, para onde ela foi transportada, ela traz algo novo, mas esse novo traz algum benefício que o consumidor percebe, bingo, né? Não precisa reinventar tudo. A indústria de embalagem já criou embalagens de muitas embalagens, tá? Eu tenho patentes de embalagem que eu desenvolvi, mas que não tem nada de mirabolante, não é uma coisa do outro mundo. São coisas seguindo essa metodologia. Acho que antes da próxima pergunta, fazer um complemento de novo. Acho que seguir o padrão é muito fácil, né? É muito mais cômodo e muito mais barato muitas vezes, né? Gasta muito menos tempo, a gente está falando de velocidade, é muito mais fácil. Você pega uma coisa que já está ali, desculpa, estabelecido. E a indústria tem um desafio muito grande, que é aprovar a CAPEX, né? Como que eu vou pegar e falar assim, eu tenho que só mudar um negocinho na minha máquina, às vezes custa alguns milhões esse negocinho. E aí você tem que provar. E não é provar para o teu chefe, você tem que provar às vezes para a empresa inteira, porque o marketing tem que falar assim, não, eu vejo o valor, eu consigo dizer que isso aqui é melhor, né? A produção tem que falar, isso não impacta a minha produção. O financeiro tem que falar, não, tudo bem, vale a pena, o custo se paga, né? Então você tem que fazer um roadshow ali na tua empresa gigantesco, né? Eu acho que esse é um desafio muito grande. Então empresas que conseguem colocar uma solução padrão e consegue se diferenciar com isso, através de realidade aumentada, através, de repente, de design gráfico, etc., já consegue uma coisa muito interessante. Mas, às vezes, não é o suficiente, né? Você, às vezes, tem que pensar no produto em investimentos maiores, e aí o desafio começa, né? Não que antes não tenha, mas, assim, aí é um desafio mais caro, muitas vezes, né?
E aí, fazendo propaganda, o que eu acho que o que a gente tenta aqui é levantar esse debate. Uma vez que a gente tem esse debate um pouco mais maduro, a gente tem aqui uma inteligência que a gente pode trazer profissionais do mercado, tais como os que estão aqui hoje, para colaborar e ajudar a gente a desenvolver essas soluções. E aí a oficina de prototipagem da gente é muito boa, porque a gente consegue tangibilizar isso muito fácil, né? Então a gente consegue fazer 1, 2, 3, 5 unidades, coisa que, especialmente no plástico, é impossível, porque você aperta o botão da máquina e desliga ele, na sequência já saiu 10 mil. Né? Então você fala, não, eu só quero 5, eu quero fazer um teste com o consumidor para ver o que ele acha, porque eu estou saindo de um tipo de produto indo para o outro, e o risco de fazer isso é muito grande, porque imagina se eu não vender, o que o marketing vai me falar? Né? Então eu não posso perder nenhum percentual de share de mercado. Então a ideia é que a gente consiga tangibilizar aqui de forma muito rápida, validar, para daí o risco associado a uma inovação seja muito reduzido e a gente tenha mais segurança de inovar, aumentando o mercado e trazendo soluções mais sustentáveis. Posso complementar? Claro, já fiz minha propaganda. Eu vou reforçar. Não, eu vou reforçar a sua propaganda. É o seguinte, para escrever o livro da inovação, eu pesquisei as metodologias. A metodologia mais utilizada no mundo, em concordância com o que você colocou, se chama... que pariu. Aqui no Brasil chamam de funil da inovação. O nome certo é Stage e Gates, é o nome original. Foi criado em 1985, né? E é a metodologia mais utilizada no mundo. Ela tem estágios e portões, então ela vai passando. E aí, as empresas mais inovadoras do mundo utilizam esta metodologia. Então, por exemplo, a 3M, cada mais de 1000 ideias que entram no início do processo, sai uma lá na frente. Né? A Johnson & Johnson, 1000 também. Eu fui lá e perguntei para eles. Aí eu tive numa empresa lá em Santa Catarina e perguntei, vocês usam qual metodologia? Nós usamos a Stage Gates. Vocês têm um departamento de inovação? Temos. Quantas pessoas trabalham nesse departamento? 150 pessoas. Então, custa caro pra caramba a inovação, que é essa que o pessoal fez a pergunta, né? Só que existe um outro tipo de inovação que é muito mais barato, que é esse que nós estamos falando. E aí tem uma revolução acontecendo no mundo que chama Revolução Maker, né? Esse laboratório aqui é a ferramenta base da Revolução Maker, que é você atropelar o processo inteiro até a prototipagem. Porque a prototipagem que permite, por exemplo, você pegar a embalagem, levar lá no ponto de venda o protótipo e colocar do lado dos seus concorrentes na gôndola antes de fazer o investimento. Você tem a possibilidade de... Não é para simular no computador, é para levar lá no ponto de venda, pedir autorização para o gerente da loja para entrar com uma embalagem na loja e colocar na gôndola onde ela vai ser vendida do lado dos concorrentes. Esse laboratório permite e viabiliza isso. Então, vou fazer a última pergunta, que a gente já está no limite do tempo, mas é para o Fábio mesmo. Aproveita aí, já... O outro microfone está aí? Tá. Veio uma pergunta do online. Como que você enxerga a possibilidade de embalagens retornáveis voltando? Vejo as embalagens de Coca-Cola retornáveis desaparecendo nas capitais, mas no interior ainda sendo encontradas. Pensando em sustentabilidade, pode ser um caminho legal para o futuro? Não vejo isso, mas eu acho a retornabilidade da embalagem uma coisa boa e comprovada. É comprovado. Por exemplo, a cerveja a cerveja 600 ml vendida em bares e restaurantes, 100% daquela garrafa é retornável. 100%, vira caco e vira coisa. É uma coisa boa. Só que é difícil você voltar os hábitos do consumidor. Tudo que a gente faz, o ponto fundamental é o consumidor. O consumidor, ele é o senhor do fato econômico. É ele que faz tudo acontecer, é ele que faz o sucesso e tudo. Então, a vida moderna é uma vida que quando a pessoa fala assim, que atributo você acha importante na embalagem? Ele fala praticidade. Aí você vai ver o que quer dizer praticidade. Praticidade quer dizer tempo.
Então, o tempo é hoje o senhor da razão e de tudo que está acontecendo. É o que dificulta o problema da retornabilidade. Mas eu acho a retornabilidade uma coisa boa e sou a favor. Tá? Boa. Antes de fechar, eu acho que tem um desafio que a gente passa aqui volta e meia, é falar sobre sustentabilidade e sobre conveniência. E aí as pessoas, várias empresas falam assim, eu quero um negócio muito conveniente, sustentável e de baixo custo. Baixo custo sempre sempre está no briefing, mas eu acho que quanto mais você vai criando produtos de conveniência, às vezes você tem um desafio maior de sustentabilidade, especialmente porque você tem embalagens menores, tem embalagens cada vez mais otimizadas e que às vezes elas podem se perder no meio do processo, porque as pessoas elas querem consumir, depois que consumiram, falam assim, isso aqui eu quero que desapareça, é igual da barata. Né? Exato. Então, é como que a gente cria esse ambiente de maior conveniência, busca, né, desenvolver as soluções que o mercado quer, mas que a gente não esqueça da questão da sustentabilidade, que também é importante para ele, mas ele quer a sustentabilidade sem perder qualquer um dos benefícios conquistados, conveniência é uma delas. Aqui eu quero lembrar uma coisa muito importante, tá? O maior inimigo da sustentabilidade é o desperdício. É você fazer embalagem que não protege o produto suficientemente, permitindo que ele estrague e que ele se perca, e isso acontece muitas vezes, que vão reduzindo o custo de embalagem, colocando embalagem mais barata, daqui a pouco o produto está estragando, e o produto é perdido. Então, esse é um tipo de raciocínio que a gente precisa evitar. Como evita isso? Com a comunicação. As pessoas precisam entender que a principal função da embalagem é proteger o produto, fazer com que ele chegue de forma íntegra até o consumidor e que, se possível, que aumente o shelf life do produto. Né? Acho que isso é sustentabilidade. Boa. Deixa eu ir encerrando, porque senão eu vou estourar mais ainda o tempo. Estou jogando contra mim, né? Porque eu tenho que encerrar, mas eu não encerro. Eu queria agradecer muito a presença do Henry, do Fábio, do Ricardo. Foi muito bom esse papo, acho que foi super importante. É um tema muito complementar para você adicionar sustentabilidade, falar sobre cadeia de uma forma mais integrada, trazer esses olhares complementares. Então, eu agradeço muito a parceria do Ricardo Embanil, você puxar essa agenda, que você que provocou, né? Vamos fazer. Acho que foi fundamental e eu queria dar espaço para vocês mandarem alguma mensagem final antes da gente fazer o encerramento. Legal, primeiro agradecer, né, Casulo, Fábio, Carol, todos vocês presentes aqui, Mestriner, Ricardo, apoio da Embanews, muito bom. E mensagem final eu acho que no universo da tecnologia, da inovação, toda empresa hoje é um laboratório de inovação, deve ser um laboratório de inovação e não pode ter medo de errar e também não pode ter expectativa de grandes resultados ao adotar uma nova tecnologia e grandes resultados imediatos. Né? Eu acho que a gente precisa criar cultura, né? Antes de esperar que coloquei um QR Code no meu produto e aquele produto vai ser o maior sucesso de vendas da história da companhia, porque eu coloquei um QR Code que tem uma realidade aumentada. Então tem que pensar em médio e longo prazo, tem que testar muito. Eu acho que as empresas que não testam, elas ficam para trás, a gente tem que estar o tempo todo avaliando, né? Eu acho que eu costumo dizer nas minhas apresentações que ninguém errou mais que a Masfar utilizando realidade aumentada. Talvez por isso a gente construiu cases, mesmo estando em Ribeirão Preto, a Masfar é de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é legal, eu sou de lá. Exatamente. Estamos longe da capital, mas não temos nenhum cliente hoje ativo em Ribeirão Preto, por incrível que pareça. Todos os nossos clientes estão fora de Ribeirão. E a gente está o tempo todo testando, né? O Bruno perguntou de inteligência artificial, a gente está o tempo todo buscando e testando e tentando validar soluções e apresentando para os clientes. Então, acho que essa é a mensagem final, o recado. Não ter medo de testar, não ter medo de colocar no mercado. Já deixa a sua embalagem preparada para a realidade aumentada. Mesmo que nesse momento você não utilize, mas você já está pensando a embalagem com camada interativa. O conteúdo, a forma, você vai evoluir com o tempo, mas é importante que a embalagem já tenha isso pensado, já tenha isso preparado, né? Então,
Essa é a grande mensagem. Pensar a embalagem como experiência interativa também e não ter medo de tentar, de abordar e de buscar inovar e considerar o que o Mestriner falou. Sempre pensar na expectativa. O que o consumidor pensa a respeito do produto. Bom, eu também quero agradecer o Ricardo, o Fábio, Carolina, o pessoal aqui do Casulo, né, pelo convite, estar passando essa manhã aqui com vocês de aprendizado legal. Inclusive, Henri, depois nós vamos conversar mais, que eu vou acrescentar interatividade no meu módulo de conexão da embalagem com a web. Eu não tinha chegado nesse ponto hoje e agora estando aqui com você faz todo sentido, vou acrescentar, tá? Você vai me ajudar, né? Então tá bom. A gente é conterrâneo. Bom, a minha mensagem aqui que eu gostaria de deixar para todo mundo é o seguinte. Eu acho que vocês viram no início da apresentação a importância que a embalagem tem para a sociedade, como o bem que ela faz para a sociedade, né? A importância que ela tem. Apesar disso, gente, embalagem é muito mal amada. Sabe, as pessoas não dão o devido valor para a embalagem que ela gosta, dos produtos que ela gosta. Tem uns produtos que as pessoas gostam, que ela se identifica com a embalagem, ela consegue comprar o produto por causa da embalagem. Ela tem quando começa a aparecer aquelas embalagens antigas, o pessoal da minha idade, a gente começa a lembrar, né, do Drops, do Cora, de vez em quando aparece na internet umas lembranças assim. A gente tem carinho pelas embalagens dos produtos da nossa infância, dos produtos que a gente gostava, né? Então, o meu grande desejo, o meu trabalho, que eu tenho me dedicado muito é para mudar o mindset do setor de entender a embalagem como custo e entender o valor que a embalagem traz para a marca e para o produto. E, principalmente, eu acho que todo mundo que trabalha com embalagem tem que ser capaz de defender a embalagem. Porque se a gente não... Porque é o seguinte, para falar mal de embalagem, para atacar a embalagem, tem fila com senha. Sabe? Agora, para defender a embalagem, eu vejo pouca gente defendendo a embalagem. Eu já fui acusado, já mandaram e-mail para mim, já me xingaram, falando assim, não, mas o senhor defende a embalagem. Vai para aquele lugar, eu defendo mesmo. Eu sei o bem que a embalagem faz para a sociedade. Eu trabalho com isso há muitos anos, eu vejo o que a embalagem traz de benefício para as pequenas empresas, para a empresa que não tinha condição de competir no mercado, as pequenas que só têm a embalagem como recurso. Vocês viram o projeto, 500 projetos, mudou a vida. Então a embalagem ela não ajuda só as pessoas, ela ajuda as empresas, ela ajuda emprego, ela ajuda a reciclagem. Então, acho que todo mundo que trabalha com embalagem precisa começar a defender a embalagem. Essa é a minha mensagem. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o Casulo, o Fábio, a Carol, todo o time do Casulo que esteve presente, os dois palestrantes aí, Mestre Mestriner, o Henri, a plateia que está aqui, a plateia que está online e meu amigo técnico que está lá no fundo, que fez toda a transmissão, muito obrigado. E deixar só um recado aí, algumas mensagens finais. De repente usa a realidade aumentada para ajudar a exterminar a barata através da realidade aumentada, tá? Põe um Jedi, de repente, assim, o raio já acaba, né, com a barata aí, né? Isso, ajuda a defender a embalagem. E assim, eu já em fila de supermercado, até falo para você, vai dizer que você nunca saiu quase que naquela coisa assim, alguém meteu a embalagem, falou, não vem falar mal de embalagem aqui. No supermercado já quase aconteceu isso também. De embalagem perto de mim. Exatamente, né? Enfim, gente, é isso aí. Primeiramente, muito obrigado aí a todos, né? É isso aí, Fábio. Pô, obrigado. Último agradecimento, então, queria agradecer a todo mundo que está online. Obrigado pela participação. E, claro, agradecer também o pessoal que veio aqui presencial. E aí eu convido quem está presencial a continuar tomando café, bater um papo, para a gente aproveitar que estamos presencial, né, para a gente continuar esse networking importante. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.